Boa tarde, gente. Vamos hoje falar sobre uma ideia muito errada que se tem dos ateus. Muita gente acha que os ateus são arrogantes. Muita gente diz assim: e ateu é muito arrogante, né? As pessoas têm muitas ideias sobre os ateus. Assim, além de muita gente ter preconceito, de achar que ateu não tem ética, não tem valores morais, como já disse, né? Aquele da Atena, aquele apresentador da Band, ele já disse que ateus não têm limites morais e que era por isso que no Brasil havia tanta criminalidade, e assim também como aquele biólogo Ricardo Rasmussen, que Kennedy Litaif disse num vídeo dele, que falou que ateus também seria, que também falou algo sobre ateus serem desprovidos de ética, que não se dava para confiar no ateu. Vamos falar sobre outra ideia que se tem. É assim, a de que os ateus são arrogantes. Muita gente diz, que ateu é muito arrogante, é muito sabe tudo. Olha, existem ateus arrogantes. Mas assim como existe ateu arrogante, existe religioso arrogante. A arrogância é um defeito da pessoa, não está vinculada à crença ou descrença em alguma divindade. E vamos dizer assim, é muito comum a gente ouvir assim, os religiosos dizerem coisas do tipo, ai, às vezes, olha, isso é a vontade de Deus, ai, Deus tem planos para você. Como também disseram para mim, como quando meus pais me obrigaram a fazer um segundo curso, que eu não tinha vocação, aí que mesmo eu não estudando, eu passei no vestibular e minha mãe disse: Olha, Atenea, quem sabe não foi Deus que quis mostrar para você que esse é o seu caminho. Ele fez você passar no vestibular, mesmo sem você estudar, porque ele quis mostrar a você que esse é o seu caminho. Do mesmo jeito que. É, e E quem uma vez disse algo sobre desconfiar de pessoas que falam como se soubessem a vontade de Deus foi uma mulher, né, Susan B. Anthony, que ela disse: Olha, eu desconfio das pessoas que dizem saber qual é a vontade de Deus, porque isso geralmente coincide com os próprios desejos dessas pessoas. Então, é ou não é arrogante você falar como se Deus lhe mandasse mensagens por WhatsApp, por celular? E como é que uma pessoa. Eu me lembro quando uma vez eu perguntei a uma mulher, por que quando eu precisei tanto e eu orei tanto, Deus não me ajudou? Aí ela disse, e às vezes Deus não ajuda porque não merece. Como é que ela podia saber? Isso não é ser arrogante? Você falar como se soubesse o que Deus quer para os outros? Ou por qual motivo Deus não ajudou tal pessoa? Ou então você dizer coisa do tipo, Deus testa mais as pessoas que ele ama mais. Como alguém pode saber se Deus está ou não testando alguém? Então, a arrogância é um defeito da pessoa. Tá? Não é certo alguém ser arrogante. A gente tem que ser sempre humilde. Humilde, principalmente para nunca deixar de aprender. A gente sempre tem que admitir que a gente pode estar errado. Porque no caso do ateu, o ateu, assim, ele tem que levar em consideração que ele não pode chegar também e ficar zombando de quem é crente. A ofender gratuitamente, porque muito ateu comete esse erro, assim, de chegar a ficar dizendo que crente é pouco inteligente, que é dependente, né, que usa a religião como uma muleta. A gente não deve chegar e zombar de quem é religioso, a gente tem que respeitar. Eu penso assim principalmente porque eu estive na religião. Eu era uma pessoa que buscava muito a verdade. E eu tentei buscar a verdade em todas as religiões que eu conheci. Eu tentei buscar a verdade em todas as religiões que eu conheci, mas eu nunca encontrei a verdade em nenhuma delas. Eu não me senti confortável em nenhuma delas. E
E eu fui principalmente ler mais a Bíblia, principalmente para tentar entender a palavra de Deus, que era o que me aconselhavam. Mas foi a leitura da Bíblia que reforçou minhas dúvidas, minha descrença, aumentou muito as minhas angústias. Porque é um. E assim, a gente não deve ser arrogante, a gente deve sempre querer aprender, a gente deve sempre admitir que pode estar errado, né? Porque eu digo que se eu não acredito é porque não tem evidências. Eu sigo o pensamento de Carl Sagan, né? Assim, em relação a quem é religioso. Eu não tento discutir com crente porque não adianta. Eu respeito a religião da pessoa. Se alguém diz assim para mim, vá com Deus, eu deixo a pessoa falar o que ela quer. Às vezes, quando eu estou passando por um problema, eu desabafo com alguém, aí a pessoa diz, ah, mas se apegue com Deus. Eu não vou chegar e discutir com a pessoa, não vou ser arrogante. Eu acho que ser arrogante é um erro que a gente não deve cometer. Muitos ateus cometem esse erro de ser arrogantes, é verdade. Mas a arrogância é um defeito da personalidade individual da pessoa. E eu acho que, no caso de muitos religiosos arrogantes, a arrogância deles pode ser muito pior do que a de qualquer ateu, porque muitos religiosos chegam e ficam tentando impor as crenças deles. A gente tem que respeitar as pessoas, mas muitas pessoas não querem respeitar a crença ou descrença de ninguém. Elas agem como se soubessem a verdade. Porque ser arrogante é agir como se fosse superior aos demais. E ninguém é superior a ninguém. A gente tem que. A gente tem que entender: ninguém é melhor que ninguém, ninguém é superior a ninguém. Eu, eu cheguei a este ponto porque eu percorri um determinado caminho. Por que é que eu vou incomodar uma pessoa se ela está se sentindo confortável com a crença dela? A gente não pode chegar e zombar de alguém que pensa diferente da gente, que tem uma crença. Eu não vou chegar e ficar dizendo a quem é da Umbanda ou do Candomblé, ah, você está adorando um monte de coisa inútil. Até eu não vou chegar e dizer a quem é espírita, ai, reencarnação é uma besteira. Até porque a gente, se eu for agir assim, eu só vou dar motivo para que as pessoas digam que todo ateu é arrogante. A gente tem que respeitar as pessoas. Portanto, dou boa tarde a todos.